Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 5. Gênesis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 5. Esse mês ainda nós temos um culto dirigido pelas mulheres, que é o próximo domingo, não é isso, mulherada? Isso. E depois também um culto dirigido pelo Ministério Infantil com as nossas crianças. Mês que vem um culto dirigido pela rede de jovens. Aleluia, isso aí, varoa. Já tem uma irmã para dirigir o culto aqui, ó, viu? Aleluia. Gênesis capítulo 1, dos versículos 12. Nossa Deus. Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 ao 5. Amém ou amém? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Aleluia, pode tomar seu assento. O irmão Marcelo já orou por nós. Os homens, eles são muito originais, pastor. Porque eu falei assim, vocês vão organizar todo o culto e depois me dizem se vocês têm algum pregador para chamar, porque eu também tenho, mas aí a gente organiza. E eles são tão originais, falam assim, pastor, culto de homem, eu sou que prego. Eu falei, puxa, então tá bom, então eu prego. E o Senhor me deu esse texto essa semana, e eu fiquei refletindo em cima desse texto. E acerca dele quero compartilhar algumas coisas que o Senhor falou no meu coração. Primeiro, antes disso, quero saber se quem está aí no portão está me ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Graças a Deus. Aleluia. Então, o tema dessa pregação é enviados como Abrão. Fala assim, enviados como Abrão. Quem foi Abrão? Abrão é o Abraão. Só que nesse tempo desse texto, ele ainda não era o Abraão, ele era o Abrão. E o chamado foi para Abrão. O resultado de cumprir o chamado gerou o Abraão, mas o chamado foi para Abrão, ok? Então eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor tem falado comigo, falou comigo essa semana. Eu queria que você tomasse muita atenção. Abrão era quem? Abrão era filho de Terá. Terá, ele era da linhagem de Sem. Quem é Sem? Sem é um dos filhos de Noé. Então, pra você entender de onde que nasceu Abrão, Abrão é filho de Terá, e Terá é da linhagem de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Então depois que as águas do dilúvio baixaram e a arca assentou-se no monte Ararat, então depois que Noé saiu da arca junto com sua esposa, seus filhos, suas noras, e ali começou de novo a povoar a terra, Sem fez parte desse povoamento novo da terra. Sem é um dos filhos de Noé. Então Abrão descende de Sem. Ele morava na cidade de Ur dos Caldeus, era casado com Sarai. Sarai é a que depois do cumprimento, no meio do cumprimento chamado, se transforma em Sara, mas o nome dela é Sarai. E a Sarai era estéril. Aleluia. Então, por que eu estou frisando para você que era Abrão e não era Abraão, e era Sarai e não era Sara? É porque todo chamado começa de uma maneira incomum. Antes de a gente ser um homem de Deus, a gente é um homem na terra. Antes de a gente ser uma pessoa com um chamado especial, um chamado que Deus nos deu, a gente vive o nosso cotidiano do dia a dia, com o nosso nome comum. E Deus começa a me fazer entender que quando Ele me chama a partir daquilo que eu já sou na terra. Ele sabe qual é o meu nome, amém, amém? E Ele sabe qual é o seu nome também. E Ele tem um chamado para você, assim como tinha um chamado para Abrão. Abraão é chamado do pai da fé, mas Abrão é o início do ministério, Abrão é o início da caminhada dele.
O texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 12, versículo 1, fala o seguinte: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então olha só, Deus virou para Abrão e falou assim: Abrão, eu sei quem é você, eu sei onde você vive, eu sei qual é a terra que você vive, eu conheço o teu pai, eu sei qual é a sua descendência, eu sei como é que você vive, e eu quero falar uma coisa contigo: sai da tua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ei, primeira coisa que eu quero falar com você: homens são criadores de caminhos. Aleluia. Homens são desbravadores de caminhos. Homens vão trilhar caminhos segundo o Senhor lhes ordena. As mulheres são maravilhosas. Lá no dia das mulheres eu prego para vocês. Agora é para os homens. Os homens, eles são desbravadores, eles são criadores de caminho. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então olha só, Abraão, comece a caminhar por um caminho. Abraão, comece a caminhar por um caminho novo. Comece a caminhar por um caminho diferente da terra onde você está. Comece a caminhar por um caminho diferente da família onde você vive. Ei, querido, quando eu me tornei servo do Senhor, eu era uma criança. Eu era uma criança que vivia com meus pais. Meus pais não frequentavam igreja evangélica. E Deus me chamou para começar a caminhar um caminho novo. Um caminho que não era comum para a minha casa. A minha casa não caminhava pelos caminhos do Evangelho do Senhor. E eu comecei, ainda menino, caminhar por um caminho do Senhor. Eu não me chamava pastor. Mas teu nome não é pastor? Para alguns sim. Uma vez, numa outra cidade, eu pastoreando numa outra cidade, e um irmão lá, um homem, veio compartilhar comigo e falou para mim assim: pastor, qual é o seu nome? Eu falei: hã? Qual é o meu nome? Eu falei: Ricardo. Por que então? Porque me perguntaram qual é o nome do pastor. Eu falei assim: é pastor. Porque acaba que a função fica agregada, pastor, ao nome. Mas antes de ser o pastor Ricardo, Deus me chamou o Ricardo na casa do pai e da mãe dele. E o pai e a mãe dele caminhavam por um caminho, e Deus falou assim: agora tu vai caminhar por um caminho novo. Você vai desbravar para a tua casa um novo caminho. Ei, homem, Deus tem um novo caminho para a tua casa. É um caminho que ninguém na tua casa caminhou, é um caminho que você vai desbravar. Aleluia. Então vá por um caminho que eu vou te mostrar. Todo homem um dia vai seguir seu caminho. E eu botei homem com H maiúsculo, ainda frisei de verde, para eu não esquecer de dizer: todo homem, homem com H, homem, um dia vai seguir o seu caminho. Todo homem, homem com H, um dia vai construir a sua família e conquistar as suas guerras. Ele não vai só lutar as suas guerras, vai conquistar as suas guerras. Todo homem vai seguir o seu caminho, vai criar, vai adquirir, vai gerar, vai formar a sua família e vai conquistar as suas guerras. Amém ou não amém? Querido, olha só. No Alcateia de Leões, um grupo de leões chamado Alcateia, coletivo de leões também é Alcateia, só as fêmeas permanecem no bando. Os leões machos, quando eles crescem, estão com cerca de 2 anos de idade, ou eles tomam o seu próprio caminho e seguem o seu caminho para criar um novo Alcateia, ou eles são colocados para fora, expulsos pelo macho alfa. Porque todo homem vai seguir o seu caminho. Todo homem precisa seguir o seu caminho. Assim como os leões, querido, todo homem vai trilhar o seu caminho, criar a tua própria casa, a tua própria família. Homem mesmo, não estou falando daqueles marmanjos de 40 anos que vivem com mamãe, que não tem coragem de morar sozinho, adquirir sua independência e organizar a sua vida. Não estou falando desse tipo de homem. Esse homem é uma outra pregação. A pregação de hoje é de homem com H. Essa rapaziada que estava aqui no altar, que a gente tirou foto. Todos nós, ou vamos por vontade própria criar o nosso caminho, seguir o nosso caminho debaixo de um chamado de Deus, ou o macho alfa bota para correr, né, Pedro? Irmão, ou vai, ou vai. Você lembra da pregação da Nanda das flechas? É assim, irmão, tu vai, não quero, não interessa, tu vai.
Obrigado, meu irmão. Então as leoas, meninas, as leoas, elas podem permanecer ali naquele bando, até ser conquistada por um novo leão, e esse novo leão criar um novo bando, mas os machos não. Chega um dia que o homem sai de casa, é ou não é, Vitão? Chega um dia, não é, Wendel, que ele fala assim, agora eu vou cuidar das minhas coisas, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu amo meus irmãos, mas eu preciso dar conta da minha vida, do meu propósito, do meu chamado. Homem que é homem faz isso, é ou não é, Rodrigo? Não é assim que funciona? Homem, né, Samuca? Homem igual a gente, com H. Errei o nome de novo. Arruma o Samuel para mim. Não é ele, não, ele é Emanuel. Quem é Samuel? Meu sobrinho. Que é homem com H também. Né, Emanuel? Não é? Fala amém. Ele não me dá uma moral, velho. Então, todo homem vai seguir o seu caminho. Homens são criadores de caminho. E quem cria caminho gera oportunidade, irmão. Quem cria caminho gera oportunidade. Quem cria caminho experimenta coisas que ninguém mais vai experimentar. E o Senhor tem um caminho para você. Ele quer que você caminhe em caminhos novos, diferente desse caminho que você vem caminhando. Está comigo? Amém ou não amém? Então, homens são criadores de caminho. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Abandona tudo que tu conhece, abandona todos que você conhece. Abandonar no sentido de não ter mais uma vida comum. Não é abandonar de nunca mais lembrar, é abandonar de a hora agora de resolver a sua vida e caminhar teu caminho. Está me entendendo? Amém ou não amém? Glória a Deus. Só que todo aquele que Deus chama para caminhar num novo caminho, recebe junto uma promessa. Tu não sai caminhando a qualquer modo, de qualquer forma. Você sai debaixo de uma palavra. Essa palavra é uma promessa de Deus. Homem de Deus, como Abraão era. Homem de Deus, homem com H. Quando ele resolve ouvir a voz de Deus e seguir o teu caminho, ele sai debaixo de uma promessa. Versículo 2, versículo 3 de Gênesis 12. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então aquele homem que recebe um chamado e começa a desbravar novos caminhos, ele o faz debaixo de uma palavra de promessa. Você vai, que eu sou com você. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Significa dizer o seguinte: até o teu pai terá, foi uma coisa, a partir de você será outra. Ei, homem de Deus, Deus tem uma nova história para você e para sua descendência. O que Deus tem para você é diferente do que seu pai gerou em você até hoje. Mais uma vez, digo e repito, não é desonrando seu pai, é honrando o pai, é honrando a mãe, mas o seu caminho é um caminho diferente. Deus te chama para trilhar um caminho que Ele tem para você, e esse caminho está regado com a palavra de bênção. Ele fala: vai ser uma grande nação, vai te fazer prosperar, vai te fazer crescer, vai te fazer multiplicar. Amém ou não amém, homem? E ele fala mais: aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Ei, homem, não se preocupa com quem tenta jogar terra e atrapalhar o teu caminho. Deus dará conta deles. Deus dará conta deles. Aqueles que tentam interromper o teu caminho, aqueles que tentam atrapalhar o teu caminho, aqueles que tentam amaldiçoar a sua caminhada debaixo do propósito de Deus, Deus mesmo vai dar conta deles. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, mas quem te abençoar, serão abençoados. É por isso que eu falo: cola em mim que tu se dá bem. Cola em mim que tu se dá bem. Porque quem me abençoa será abençoado pelo meu Pai. Aleluia. Irmão, se você quer ser abençoado, anda junto de um crente abençoado. Ei, homem, começa a andar perto de homens abençoados para você ver o que vai acontecer na sua vida. A sua vida será transformada pelo favor de Deus.
Você vai começar a receber bênção pelas quais você nem orou. Porque a bênção de Abraão era sobre a bênção daqueles que abençoavam o caminho de Abraão. Toda vez que você ajuda um homem de Deus, Deus abençoa o seu caminho. Toda vez que você colabora com a vida de um homem de Deus, Deus multiplica no seu caminho. Toda vez que você libera a bênção sobre a vida de um homem de Deus, Deus libera a bênção dele sobre a sua vida. Aleluia! Eu vou abençoar quem te abençoar. Então, se você está querendo mais bênção que você tem, cola em mim, irmão, e me abençoa. É o que diz a palavra: abençoarei os que te abençoarem, me abençoa. E eu preciso te abençoar para também receber a bênção. Agora, aqueles que se levantam contra, irmão, não precisa se preocupar não. Quem te amaldiçoa, você não amaldiçoa, você só segue o seu caminho. Uma coisa que a gente precisa aprender na nossa vida é não se preocupar com aqueles que se levantam contra nós pelo nosso caminho. Deus dará conta deles. Cabe a mim seguir o meu caminho. Amém, irmão? Porque quando a gente era lá do mundo, o cara botava o pé na nossa frente aqui, a gente tropeçava, a gente armava uma armadilha para ele lá na frente. Hoje, Deus dará conta, irmão. Eu vou caminhar o meu caminho, não tenho tempo a perder com pedra de tropeço. Está entendendo isso, querido? Nós, homens de Deus, não temos tempo a perder com pedra de tropeço. Há coisas mais importantes e mais urgentes a serem realizadas por nós. Há um lugar a chegar, há uma Canaã a chegar, há uma promessa liberada, há uma bênção nos aguardando. Eu não posso perder tempo com pedra de tropeço. Quem me amaldiçoa será amaldiçoado por Deus, e glória a Deus por isso, porque o meu Deus ouve o que eu não ouço, que diz a meu respeito onde eu não estou. Eu não preciso me preocupar se estão falando ou me defamando. O meu Deus sabe quem eu sou e está ouvindo o que diz a meu respeito. Quem me amaldiçoa é amaldiçoado, quem me abençoa é abençoado. A mim e a você, homem chamado por Deus. Então, irmãos, larga essa pedra de tropeço para lá. Deixa falar. Deixa tentar. Se entulhar o seu poço, cava outro. Se entulhar, cava outro. Se entulhar, cava outro. E cada vez que tu cava, tu produz. Cada vez que tu cava, você produz. Um dia, foi ontem ou 25 anos atrás, porque eu estou ficando mais velho, agora são 25 anos atrás. Tem que atualizar a pregação. Aumentei 5, irmãos, 25 anos atrás. Um irmão me perguntou assim: eu não consigo entender como é que Deus te abençoa tanto. Eu falei: o irmão está com inveja da minha bênção. Pensei eu. Porque eu vou ao monte, vou à consagração, faço jejum, faço não sei o que, faço não sei o que, faço não sei o que. E aí está acontecendo isso na minha vida. E você é tão abençoado. O que ele quer dizer? Você não vai ao monte, você não faz jejum, você não vai na consagração, você mal vai ao culto final de semana, que durante a semana você não aparece. E você é abençoado. Mal sabia ele que eu estava cumprindo meu chamado, cumprindo meu propósito, adorando ao Senhor, e não me importando quem estava falando mal de mim. E a bênção me perseguia até me alcançar, irmão. Ele ficou, por que ele falou assim? Eu faço jejum, vou ao monte, eu não sou abençoado como você, porque você faz esperando receber algo em troca. Eu, daquilo que eu consigo, eu faço em adoração ao meu Senhor. Cola em mim que tu se dá bem. Porque tem crente, Serginho. Por que Serginho é tão abençoado assim? Eu não sou. Vai perguntar a Deus, atribulado. Para de olhar e tentar atrapalhar a bênção do varão, da varoa lá, e vai seguir o teu caminho, que você será alcançado pela bênção do Senhor. Eu vou abençoar quem te abençoar. Agora quem te amaldiçoar, chá comigo. Rapaz, deixa com Deus. Com certeza Deus fará melhor do que nós. Amém ou não amém? Todo aquele que Deus chama recebe uma promessa. Aleluia. 3. Versículo 4 do capítulo 12 de Gênesis. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã.
Abraão tinha 75, coloquei mais 5 no meu, viu? 75 anos quando saiu de Harã. Todos os que são chamados, os são por causa de sua obediência. Irmão, só é chamado quem já é obediente. É isso. Porque Deus não vai perder tempo com rebelde. Deus não vai perder tempo com pessoas que não querem nada para o reino, em prol do reino. Deus não vai perder tempo com pessoas que Ele sabe que não vão obedecê-lo. A gente até se engana. E a gente muitas vezes passa pano, tentando dar uma segunda, terceira, 35ª chance àquele rebelde. Mas Deus não perde tempo com rebelde. Deus falou assim, ó: Abraão ouviu e obedeceu. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Deus falou assim: levanta, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não perguntou que dia que era, qual a direção que era, qual horário que era, quem ele tinha que levar, o que ele ia fazer. Ele somente levantou e foi. Deus só chama aqueles que já são obedientes. Ah, pastor, não me sinto chamado por Deus. Pode estar faltando obediência na sua vida, varão. Pode ser que você ainda não tenha obedecido o suficiente para ser um homem obediente. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão ouviu e prontamente obedeceu. Querido, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a palavra fala assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que gordura de carneiros. Aqui é Samuel falando para Saul, que tentou ludibriar e enganar o profeta, mas Deus revelou para o profeta o que estava acontecendo, e Deus falou assim: ei, ele está tentando me comprar com adoração, com gordura de carneiro. Eu prefiro que você obedeça a minha palavra. Deus só chama homem e mulher obediente. Porque se você for desobediente e ele te chamar, é condenação para você. Então é até livramento quando você não tem chamado, por ser desobediente. Porque se você for chamado e não obedecer, você já é um rebelde. É assim mesmo. Dia dos pais, dia de festa. Prepara para o dia das mães. Só ano que vem, só ano que vem. Querido, a bênção está na obediência. Amém, igreja? A bênção não está na campanha do monte. A bênção não está na tua consagração. A bênção não está no teu jejum de 25 mil dias. A bênção está na obediência. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará, é colocar sobre, exaltará vocês sobre todas as ações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas essas bênçãos. Aí vem o versículo seguinte: bendito será nisso, bendito será naquilo, bendito e 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 bendito, bendito e abençoado. Recebe aí: bendito, 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 bendito. Se atentamente ouvir a voz do seu Deus e obedecer. A bênção é fruto de obediência. Deus só chama quem já é obediente. Porque se eu não obedecer, eu sou rebelde. E o preço da rebelião, querido, também está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 em diante. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Maldito, 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 maldito. Começa a cantar misericórdia aí, vai. Maldito, 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 maldito. É um monte de maldito a partir daqui. Por quê? Porque a maldição está sobre a desobediência. Por que Abraão era um homem abençoado? Abraão se tornou abençoado porque Abraão era obediente. E a bênção está sobre a obediência. Amém, irmão? É um princípio poderoso da palavra de Deus. Eu não estou falando que você não deve ir ao monte, não deve fazer jejum, não deve se consagrar. Nós devemos fazer isso, mas isso não tem a ver com a bênção. Isso tem a ver com intimidade com Deus. É outra história. É outra pregação. A bênção é relacionada à obediência.
Amém, irmã? Recebe do Senhor a bênção. Então, homens são criadores de caminho, desbravadores de caminho, aqueles que preparam um novo caminho. E todos que seguem esse homem, eles são abençoados. Por quê? Porque esse homem, ele sai nesse caminho debaixo de uma palavra de promessa. E ele sai, ele é chamado e recebe essa palavra de promessa porque ele é obediente. Só é chamado para abrir um novo caminho aqueles que são obedientes. Aleluia. Verso 4 do capítulo 12 de Gênesis. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhes havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então ele obedeceu no começo do versículo 4, mas o final do versículo 4 fala que Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Por que a Bíblia fala qual era a idade de Abrão quando ele ouviu e depois então obedeceu? Por quê? Porque os que são chamados, os são, porque entenderam que há uma hora certa para tudo. Não é nem antes, nem depois. É na hora exata. Ei, homem, há um tempo certo para tudo na terra. Não é antes, não é depois. É na hora exata. Abraão não foi chamado com 74 anos. Abraão não foi chamado com 76 anos. Ele foi chamado com 75 anos. Ele foi chamado no tempo oportuno, no tempo exato. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo certo para todas as coisas. O problema é que às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus e acelerar a maturação de um fruto. Ou às vezes, por nossa desobediência, por nossa rebeldia, ou por nossa negligência, o fruto passa o tempo da colheita e apodrece. Homens obedientes andam debaixo do propósito. Andar debaixo do propósito é andar na hora certa, no tempo certo, no momento exato, querido. Homens de Deus não andam atrasados, muito menos adiantados. Anda no tempo oportuno. Aleluia! Aplauda o Senhor, homem de Deus. Mulher de Deus também. As crianças de Deus também. Para cada fruto há um tempo de maturação. Tem fruto que amadurece com 3 dias. Tem fruto que levam 3 meses. Para cada fruto há um tempo de maturação. Ei, querido, ei, homem, nem tudo na tua vida vai acontecer de maneira igual. Nem tudo na sua vida vai ser como já foi da primeira vez. Nós que somos pais de mais de um filho, para cada filho nós somos pais de primeira viagem, sim ou não? Cada filho é um filho completamente diferente. Um é bagunceiro até calado, um é chorão, o outro não era. Um dorme de dia, o outro só dorme de noite. E é uma doideira aí, cada filho é um filho. Tu acha que tu sabe tudo e chega lá, tu viu que não aprendeu foi nada. Tem que começar tudo de novo, porque para cada filho nós somos pais de primeira viagem. Ou seja, para todo fruto, cada fruto tem o seu tempo de maturação. Cada fruto tem o seu tempo de maturação. Não se tira uma borboleta do casulo antes do tempo. Já tentou fazer isso? Tu estragou a vida da bichinha. Quem já viu uma borboleta romper num casulo? Só eu? Não, levantar a mão é assim, ó. Ah, mais de eu. Tem mais de eu aqui, tem mais pessoas. Dá uma vontade de ajudar a borboleta, dá ou não dá? A bichinha sofrendo para romper aquele casulo. E tu tenta ficar ali querendo ajudar, mas o que a gente aprendeu? Pelo menos quando tu estudou biologia, tu vai lembrar disso. Quando a borboleta está rompendo um casulo, ela está ali fazendo aquele exercício, e aquele exercício de fazer a forçar de dentro para fora, tentando romper aquele casulo, é um exercício de fortalecimento das asas da borboleta. De maneira que se você vai lá e rompe com a tua mãozinha, querido, a borboleta que foi criada para voar, vai continuar como a lagarta rastejando, porque não vai conseguir voar. Então, a maioria das vezes que você tem que ajudar uma pessoa é deixar Deus fazer as coisas dele no tempo certo. Tem hora que ajudar atrapalha. Tem hora que ajudar atrapalha, irmãos. Tem hora que eu falo assim, vai fazer o quê? Vou deixar quebrar a cara, porque senão eu vou atrapalhar. Senão não vai entender, vai rebelar mais ainda, vai ficar mais azedo, vai ficar igual um baiacu.
Vai ficar igual um porco. Quem já viu um porco-espinho? O que o porco-espinho faz para se defender, Bruno? Ei, estufa, bota o espinho tudo para fora. Você só queria ajudar, tirar ele da situação de risco e colocar na situação melhor. Então tem hora que ajudar atrapalha. Tem hora que a melhor ajuda que você pode fazer é deixar tudo na mão de Deus. Deixa Deus fazer. Tu bota na mão de Deus. Se Ele quiser fazer carinho, Ele faz. Se Ele quiser dar uns tapinhas, Ele dá. Mas Ele é Deus, irmão. Ele faz a ferida e cura, não é isso, pastor? É com Ele. Então cada fruto tem o seu tempo de maturação. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo da terra, querido. Cadê a Ana? Ana Luz. Eu estava assistindo uma pregação minha, porque eu sou desse que ouve a própria pregação. E eu falo, querido, umas 20 vezes na pregação, a culpa é tua. Cada fruto tem o seu tempo de maturação. Cantares, capítulo 8, versículo 4, fala assim: Filha de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, que vocês não acordarão, nem despertarão o amor, até que este o queira. Agora eu quero falar para os projetos de homem aí, os projetos. Cadê os homens solteiros, adolescentes? Escuta o que eu vou falar, porque eu tenho falado muito isso na igreja, vou falar o tempo inteiro, até vocês cansarem de mim. Para namorar tem que ter maturidade. Para namorar tem que ter o tempo certo. O namoro do crente é namorar para casar, não é namorar para enrolar não, irmão. Tu quer namorar, tem que estar trabalhando. Tu quer namorar, tem que ter autonomia econômica. Tu quer namorar, tem que ter uma casa para colocar essa menina. Tu quer namorar, tem que fazer melhor por ela que o pai consegue fazer até hoje. Então estará pronto a começar a pensar a namorar. Antes disso é só fogo de palha. Vai queimar e vai virar cinza. Serve para nada. Há um tempo para todas as coisas debaixo da terra, irmão. Quem aqui, homem que está aqui, que um dia já não se arrependeu de ter queimado a etapa? Conversávamos isso essa semana com os varões valentes do jiu-jitsu. Se tu é valente, vem para o jiu-jitsu, irmão. O jiu-jitsu é bom porque eu posso fazer umas coisas que eu não preciso ficar com peso na consciência. Posso apertar os pescocinhos dos irmãos. E eles falam assim, no final ainda bate assim, obrigado, pastor. Tem uma figurinha que Ramon fez, ele falou, aperta meu pescoço. Você tiraram a foto, ele botou, vem para o gabinete. Ele que fez para zoar. Mas assim, é quando a gente pode apertar os irmãos e dar uma chave de braço. Como se eu fosse bom nisso, né, mestre? Como se eu fosse bom. Só estou aqui na minha pregação conjecturando. Um dia, né? Mestre Felipe está rindo, só está ali rindo para minha galera pregar assim. Você está assim, menos, calma. Não é para isso. Mas há um tempo certo para todas as coisas. Quando você começa a namorar antes do tempo, querido, tu está correndo um grande risco de queimar a etapa. Grande risco de queimar a etapa. O amor é para ser despertado no tempo. Até o amor é para ser despertado no tempo que Ele quiser. Ele quem? Deus, Ele é o amor. Então, solteiros e solteiras, quando o papel estiver passando na ventania, deixa passar. Passa reto. Passa reto a tentação dos infernos. Deixa passar. Pega não. Se for de Deus, vai vir embrulhadinho, laço de fita, cheirosinho, com o seu nome, escrito assim, chegou a tua vez. Aplauda Jesus! Sabe assim, quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é, eita glória! Vocês estão rindo, né? Barba branca aqui é por causa dessas coisas. Gênesis 2, 24 diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher, os dois se tornam só carne. O homem com H, não é o menino. Tempo de maturação é no tempo certo. O homem deixa pai e mãe, não é o menino. Porque o menino, quando pensa ser homem, precisa assumir a responsabilidade de homem, mas não consegue arcar com elas porque é um menino. Amém, homens? Projetinhos de homens também, amém, amém? Cadê eles, os adolescentes?
Os solteirinhos. Aleluia. Ninguém dá aleluia nessa hora. Eles ficam falando assim, já falaram assim pra mim uma vez: tá bem, pastor, você é casado? Eu falei: mas eu fiz as coisas no tempo certo. Primeiro eu sou mais velho que tu. Reclama com Deus que não nasceu primeiro que eu, filho. Eu agora estou pregando com o microfone na mão, agora segura aí. Então vamos lá. Abraão foi chamado porque ele é homem com H. E homem são desbravadores de caminhos. Todo aquele que Deus chama para desbravar um caminho, faz isso debaixo de uma promessa. Todos que são chamados por causa de Deus, são chamados, os são porque já são obedientes. E todo homem sabe que há um tempo certo para todas as coisas. E para a gente terminar, versículo 5 de Gênesis 12. Para aí você fazer uma foto bonita. Tô nem olhando. Ai, é bom demais ser pai. Estou feliz que eu sou pai dos meus meninos e dessa família linda que Deus nos deu para caminhar. Vocês são bonitos demais, gente. Aplausos para vocês. Esse monte de filho bonito e bonita. Versículo 5 de Gênesis 12. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Os que são chamados, os são, porque já estão preparados. Quem não está preparado não é chamado. A Bíblia, quando vai falar com o homem de Deus na terra, ele fala assim: põe-te em pé que falarei contigo. É assim ou não é? Estar de pé significa estar pronto, estar preparado. Quem está deitado eternamente nesse esplêndido não será chamado. Só é chamado quem está preparado. Para ser enviado existe um preparo. Abraão, ele não foi de mãos abanando. Ele não simplesmente levantou o oceano e foi. Ele foi, levou Sarai, levou Ló, que era sobrinho dele, do irmão que havia morrido. Ele levou todos os homens que tinha colocado diante dele. Quando tu vai estudar um pouco da história de Abraão, tu vai ver que ele já tinha treinado 300 homens para a guerra. Ele já tinha treinado um exército de 300 homens para a guerra. Ele já tinha animais, ele já tinha se preparado. Então Deus falou assim: agora você vai. Todo homem para sair de casa tem que estar preparado. Como eu disse antes e repito, segurança econômica, independência financeira. É para sair e honrar, não é para poder pedir socorro depois não. Sempre existe contratempo, você pode pedir ajuda, mas tem filho que sai pensando que pai vai bancar. Não vai. Se tu não está pronto para se bancar, não sai. Se prepara para ir. Se prepara para ir. Ah, quero casar. Vai trabalhar, vai ter uma profissão, vai juntar seu dinheiro, vai comprar sua casa, vai mobiliar sua casa, vai organizar sua vida. Então, pede a mão da moça em casamento. Até lá você não está pronto. Irmão, quando eu casei, estava com casa construída, imobiliada e trabalhava numa multinacional. Trabalhei, ralei, eu estudei em escola pública e só quando eu pude, já com o fruto do meu trabalho, pagar a escola técnica, eu paguei. Eu me preparei para chegar onde eu cheguei. Eu estou aqui pastoreando e pregando para você porque eu ralei, queridos, 4 anos e meio na faculdade. Presencial, saindo de Itaguaí, indo para o Flamengo todos os dias, de segunda a sexta. E trabalhava o dia inteiro. E ainda pastoreava no final de semana. E ainda era pai do Pedro. Eu me preparei, eu me organizei. Eu organizei as coisas. Abraão, ele já tinha algumas conquistas. Ele não era um neófito nessas coisas. Você quer constituir uma família, homem? Se prepara. Tu quer ser um excelente profissional, homem? Se prepara. Tu quer ser um grande homem de Deus, ter sua vida transformada? Se prepara. Não é de qualquer modo, não é de qualquer jeito. Mas Deus te chama para esse propósito. Deus te chama para esse propósito. Ele chamou Abraão. Abraão tinha 75 anos quando foi chamado. Eu não sei qual a idade que você tem, mas Deus sabe. E Ele está te chamando para um propósito muito poderoso hoje, que vai mudar a tua história, a história da sua descendência. Abraão via muito bem junto com Terá, pai dele.
no meio daquele convívio, estava ali, tudo bem, tudo indo muito bem, mas de repente Deus o chamou e enviou para um lugar, e ele obedeceu e foi. Você vem andando muito bem, que a tua vida está muito boa, ou às vezes não tão boa, mas está aí organizando a sua casa, você tem suas coisas, está vivendo a tua vida, ok? Tu chegou para esse culto, de repente recebeu o convite do seu filho, que veio aqui apresentar, então recebeu um convitezinho que seu filho levou durante a semana, a sua esposa falou, vamos lá que é dia dos pais, aí alguém anunciou e você veio, está aqui, glória a Deus, aleluia, você mesmo da igreja está aqui, maravilha, você vem vivendo a sua vida, muito bom, mas Deus falou assim, eu quero mudar a história do teu caminho, a partir de agora, eu tenho um novo caminho para você. Tudo que você viveu até agora foi preparação para esse novo caminho. Tudo que você passou até agora na sua vida, seja sua vida com 70 anos, ou seja sua vida com 18 anos, o que você passou até agora foi preparação de Deus para Deus te dar esse novo caminho. E é um caminho que ninguém ainda caminhou, porque você vai abrir esse caminho. Você é esse desbravador desse novo caminho. Deus chamou Abrão. Ló, sobrinho dele, foi com ele, mas Deus chamou Abrão. Deus está chamando você para esse novo caminho. Há um novo caminho para você. Deus está te chamando para um novo desafio, homem de Deus, para mudar a história da tua casa inteira. Sarai, que era estéril, se tornou Sara e foi mãe de muitos filhos. Deus curou a esterilidade dela. Abraão, foi cumprida a promessa, pai de muitas nações. Deus tem um propósito na sua vida que você não consegue nem imaginar, mas Deus já sabe. A única coisa que Ele quer é que você, preparado como já está, que você ouça e obedeça a voz dEle, porque aqueles que ouvem e obedecem recebem uma palavra de bênção, de cuidado do Senhor. Quem te abençoar, eu vou te abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou dar conta dele. Não se preocupa, só segue no meu caminho. Porque há um tempo para todas as coisas debaixo da terra, e o seu tempo de caminhar um novo caminho chegou. A sua hora de caminhar um novo caminho chegou. A hora de mudar a história da sua família chegou. Depende de você, homem. Então fique em pé no seu lugar, toda igreja. E o ministério de louvor vem para o altar.